disponível, eu compartilho com vocês, e aí a gente, né, repassa ali para vocês, de repente, assistirem esse conteúdo com mais calma, tá? Então, pessoal, vamos aqui só relembrando, né? Toda sexta-feira, às 16 horas, a gente faz esse encontro aqui para sempre trazer algum conteúdo que vai ser relevante para você, que vai ser relevante para a sua clínica de alguma forma, tá? Então, a gente tenta trazer parceiros, a gente tenta trazer outros dentistas, a gente tenta trazer sempre um conteúdo que seja de fato interessante para aumentar a sua lucratividade, para aumentar o seu lucro. Então, podem sempre colocar na agenda sexta-feira, às 16 horas, que a gente sempre vai estar fazendo esses encontros aqui, tá bom? Sempre gravamos a reunião, para daí você conseguir, né, assistir depois com mais calma. Então, o ideal é sempre vocês assistirem ao vivo, porque se tiverem alguma pergunta, vocês podem participar. Ao término ali da reunião e tudo mais, antes, na verdade, a gente sempre deixa um tempinho para vocês tirarem dúvidas e coisa do tipo, né? Então, podem ficar à vontade em relação a isso. Tem os comentários também onde vocês podem participar, tá bom? Então, a gente faz aí nessa plataforma aqui para vocês conseguirem ter mais facilidade, tá bom? Então, dado este recado, vamos então falar sobre esse nosso encontro, tá? Então, muito animado com esse encontro, porque a gente vai ter a oportunidade de aprender bastante, né, sobre dois temas que são muito relevantes para esse momento, né? Porque hoje a gente vai ter essa mudança aí, nem tanto. Então, hoje a gente vai ter aí o prazer de contar, né, com a presença do Dr. Eduardo Picanso, que é dentista, né, também assim como vocês, então vai conseguir compartilhar com a gente as mudanças, né, tributárias e como que isso vai impactar a sua lucratividade, como isso vai impactar a tua rotina. E a gente sabe, né, que isso é um desafio, quando o assunto é precificação, é gestão, é financeiro, para o dentista, para quem tem clínica, de fato, é algo muito desafiador. Então, é muito importante, né, conseguir entender o que está por vir para, né, se preparar aí para essas alterações. E como um algo a mais, além desse assunto, o doutor também vai abordar um outro ponto muito importante que vem crescendo bastante dentro da odontologia, que é as vantagens da gente ter aquelas parcerias com outros profissionais, né, você conseguir integrar diferentes áreas, seja com outros profissionais da saúde, com outros especialistas do mercado. Então, é possível criar aí novas oportunidades de negócio e você conseguir, de repente, aumentar seu faturamento e até mesmo reduzir custos, dependendo do modelo de negócio. Tá? Então, esse modelo de parceria tem sido bem interessante, dependendo da região, dependendo do modelo de negócio. Então, pode ser um ponto de atenção aí para conseguir passar por esse ano, né, que dependendo de como você encarar, vai ter os seus desafios, né? Tem a questão da reforma, tem 14 feriados, Copa do Mundo, um monte de coisa, né, acontecendo. Então, tudo que a gente puder ficar de olho vai ser importante, tá bom? Então, vou passar a palavra aí para o doutor Eduardo, tenho certeza que ele vai trazer aí bons conhecimentos, né, bons ensinamentos, e eu espero que vocês gostem. Doutor Eduardo, fica à vontade, desde já agradecer, né, pelo tempo, pela atenção, pela disponibilidade. Obrigado aí por ter aceito o convite, tá? Sinta-se em casa. Bom, Matheus, boa tarde, pessoal. O prazer é meu de poder estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. Queria pedir para quem puder agora, nesse começo, tá, abrir a câmera, para a gente poder bater um papo aqui, interagir entre a gente aqui uns 5 minutinhos, porque é uma coisa que eu sempre falo, network se faz se relacionando. Tá? E quando você tem uma atividade online e fica todo mundo de câmera fechada, você acaba não se conectando a ninguém. Então, algumas oportunidades de parceria, elas acontecem quando você está aqui presente, procurando entender, perguntando, dando ponto, dando contraponto, para a gente poder cada vez mais criar aqui uma atmosfera de pessoas que estão realmente interessadas em mudar a história de vocês. Quem quiser pode abrir o microfone. Eu já estou vendo os nomes, o Jorge abriu, a Marina, Núcleo Odontológico, eu não sei quem é, Max Limitada, não sei o nome. Fala para mim, o tempo que você tem de formado, se você tem um consultório próprio ou não, e quanto você acha que conhece de gestão de negócios? De 0 a 10, Eduardo, eu acho que eu tenho uma nota 3. Eduardo, eu tenho uma nota 9, tenho uma nota 0, não sei nada, preciso aprender tudo.
Aqui não tem problema, não tem ninguém para julgar, mas só para eu ter aqui o entendimento de quem está aqui na sala, o quanto vocês já têm ali a autopercepção do quanto não conhece e precisa melhorar. Pode começar. Vai, Núcleo. Eu não sou dentista, eu sou auxiliar do doutor. Você é auxiliar de dentista. Sim. Tá, e você tem os processos internos da clínica bem definidos para você poder seguir, não? Sim, estão em andamento. Tá, muito bem, obrigado. Jorge, fala comigo, Jorge. A Silvia, que é minha secretária. Tá, ela tá aí, vai falar que É não a que tem está no processo? núcleo odontológico. Sim. Vai falar que não tem processo? Tá na rua amanhã. Oi? Vai estar na rua amanhã se falar que não tem processo aí. Ah. Não, a gente está implementando, está fazendo uma assessoria e a gente está implementando tudo, que aqui é um consultório novo, né? Tem um ano. Você está em que cidade? Eu estou em Urupês. Tá. Na verdade, eu tenho 2 consultórios. Eu tenho um em São Bernardo, que lá já tem 30 anos, né? E eu tenho esse daqui que eu abri agora. Uma maravilha. Bem-vindo, tá, Jorge? Obrigado. Nayeli, fala comigo. Oi, Eduardo. Isso que a gente cadastrou. Núcleo pode ser áudio. Não sei de onde. Isso. Nayeli, fala comigo. Eduardo, eu sou a Nayeli, 6 anos de formada, atendo em clínicas e atendo no meu particular também, Tá, qual cidade? Catanduva. Tá, e a tua nota que você acha do teu conhecimento de gestão empresarial, de 0 a 10, você acha que é quanto? 2, 3. Obrigado, tá, Nayeli. Tá. Mais alguém que fala comigo? Stephanie, Márcio, Ana Isabelle, como é que vocês estão aí? Eu não consigo ver ninguém. Se você quiser, eu posso falar aí, né? Eu não sou dentista, mas a gente tem uma clínica também, né? E, bom, em relação à clínica já vai fazer 5 anos, ali em Biporã, na cidade de Biporã, aqui do lado da cidade de Londrina. Tá. Em relação ao conhecimento, eu acredito ter um conhecimento médio, né, em relação a este assunto, mas sempre estamos em busca aí de mais conhecimento. Maravilha, Matheus. Obrigado pela participação. Mais alguém aí? Em 5 para acabar? 3, 4, 2, 1. Mais ninguém? Tá bom, vamos lá. Alguém querendo falar? Gente, aproveita que a hora de falar comigo aqui diretamente é uma hora escassa. Tá? Então, aproveitar as oportunidades. Foi difícil de conseguir essa agenda, viu? Vou falar para você. Nem fala que a minha agenda, eu tô louco aqui com a minha agenda. Então, vamos lá, eu vou começar aqui. Então, vou deixar vocês todos muito bem à vontade para poder perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Então, a ideia é que a gente traga um conteúdo para vocês, onde vocês vão sair daqui entendendo que estão num ponto A e qual é o ponto B que vocês querem chegar, tá? Vou deixar aqui de ladinho para não atrapalhar a tela. Vou deixar aqui para não atrapalhar a tela. Eu vou ocultar isso aqui. Perfeito, já está aparecendo, tá? Vocês estão vendo. Tá. Uma coisa que eu sempre brinco com quem está assistindo, seja uma aula online, seja uma aula presencial, que a minha aula não é uma aula Netflix, que é aquela aula que você olha, acha legal, acha interessante e tal, e faz umas anotações e não faz nada com isso. Tá? Eu sempre coloco que, para que você possa avançar efetivamente, você, de uma forma consciente e intencional, vai pegar o que eu estou falando aqui, vai trazer os insights que você tem e, a partir de amanhã, transformar o insight em plano de ação e agir. Tá? O que muda com os meus mentorados, com quem não é mentorado? Que não tem exatamente essa praxe, esse hábito de pegar insight, transformar em plano de ação e executar o plano de ação. Por isso que a maioria que eu assisto tem resultados e a outra parte que não faz nada disso, às vezes não participa direito e tal. Eu falo em relação à presença intencional também. Presença intencional é ter habilidade e consciência do teu foco. Tá? Então, quem está aqui assistindo essa aula, com papel e caneta na mão, e quem está assistindo essa aula, mexendo no telefone, ou pedalando, ou malhando, ou dirigindo, não vai render igual. Tá? Então, a gente é responsável pelo tempo que a gente dedica para aprender alguma coisa. E se eu dedico um tempo que ele não está totalmente focado e comprometido,
você pode escolher essas 2 horas aqui, sair daqui com vários insights, com vários planos de ação, ou achar a aula legal, divertida, tá? E isso não mudar nada na sua vida. Tá? O efeito para um e para outro é completamente diferente. Tá? Deixei meu Instagram aqui. Quem quiser seguir, vai ser um prazer ter vocês lá acompanhando o perfil, @EduardoPicanco, e deixei o meu telefone pessoal. Tá? Isso aqui não é da minha empresa. É o meu telefone pessoal, para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram de repente conversar comigo, tá? O meu telefone está à disposição de vocês. Então, vamos lá. Slide passa. Então, quem é Eduardo Picanço? Não sei se vocês me conhecem. Eu falo que eu sou dentista, e nesses 30 esse ano está fazendo 31 anos formado, eu escolhi, tá, fazer treinamento. Eu escolhi fazer um mestrado, escolhi fazer 2 especializações, escolhi fazer treinamento para ser perito judicial odontológico. Então, muita coisa que está no currículo são escolhas que eu fiz nessa trajetória dos 30 anos, mas isso acaba não me definindo. O que eu acho que me define? Eu falar para vocês que o que eu faço é cuidar de pessoas e famílias através de uma odontologia de excelência e parcerias multiprofissionais que tenham visão interdisciplinar. Se não tiver, não serve. Ou seja, a odontologia ela é meio para eu poder cuidar de pessoas. E isso muda completamente o game. A grande maioria dos profissionais de saúde se posiciona como prestador de serviço, e o serviço que faz é atividade fim. E por ser atividade fim, você pode ser comparado com uma commodity, porque todo mundo bota lá, eu faço preenchimento labial, faço implante, faço toxina botulínica, e aí você acaba sendo comparado. E há 22 anos eu ajudo profissionais de saúde, através de mentoria, curso, consultoria, no desenvolvimento de 4 mentalidades, 4 competências, que a gente sempre dá desculpa que a gente não aprende isso na faculdade, mas também não aprende em lugar nenhum, porque nunca escolheu, que é a parte empresarial, a parte estratégica, a parte empreendedora e a parte gerencial, para que a gente, como dono de negócio, possa efetivamente ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Tá? Meus projetos atuais, para vocês me conhecerem aqui um pouco mais, eu sou presidente do Congresso Harmonia, que é o único congresso no Brasil que visa fazer essa conexão multiprofissional com visão interdisciplinar. Então, lá a gente pode ter implantodontista, periodontista, harmonizador, mas também temos farmacêuticos, temos biomédicos, temos nutricionistas, temos psicólogos, porque eu acredito exatamente no cuidado multiprofissional de pessoas. Do Congresso Harmonia, a gente derivou, o Congresso Harmonia a gente está indo para a 4ª edição esse ano, vai ser de 15 a 17 de outubro, e como eu acredito que relacionamento se faz se relacionando, obviamente, com pessoas que querem se relacionar, eu criei uma comunidade chamada Harmonia Connection Club, que é como se fosse um congresso o ano inteiro, que é toda terça-feira à noite, e que a gente tem uma palestra central e dinâmicas de conexão entre os membros, e mostrando como faz conexão com pessoas fora da comunidade. Tá? Então, é como se fosse um congresso o ano inteiro. Eu tenho um programa de desenvolvimento empresarial chamado Meu Consultório Ideal, ele é composto de 8 cursos de formação, e eu tenho uma mentoria em grupo chamado Mastermind MCI, que é um programa de desenvolvimento empresarial continuado com encontros segundas à noite. Passando isso, vamos lá. O Matheus me pediu para falar de 2 temas. Um, reforma tributária, e outro, a parte das parcerias multiprofissionais, para você ter mais pacientes qualificados e indicados. Então, essa primeira parte da aula, a reforma tributária, a gente tem um tempo mais reduzido, então eu peguei os principais pontos. Essa aula aqui minha, só de reforma tributária, ela dura 3 horas. Tá? Então, o que muda, como é que impacta no teu bolso e por que quem não entender vai perder dinheiro. Então, a primeira coisa, eu entendi que para eu montar um negócio, eu preciso montar um plano de negócio. Assim como você vai atender um paciente e você precisa fazer um planejamento desse paciente, se eu vou montar um negócio, eu preciso de um plano de negócio. Dentro desse plano de negócio, tá, eu vou estruturar toda a base do meu negócio. Então, todo o meu planejamento financeiro, tributário, administrativo, jurídico, comercial, marketing, operações, vai estar tudo lá. Tá? E aí, eu preciso desse conhecimento empresarial para montar o plano de negócio, assim como eu preciso do conhecimento endodôntico, periodontal, de prótese, de cirurgia, de implantodontia, para montar um planejamento de um paciente. Tá? E dentro desse plano de negócio, eu tenho uma parte que é o plano tributário, tá? Onde eu vou fazer o meu planejamento tributário.
E aí, a escolha tributária, se eu vou ser pessoa física ou se eu vou ser pessoa jurídica, tá? Como aqui eu vou falar mais da reforma, tá? Eu estou botando só uma contextualização, que essa parte aqui, hoje, muita gente perdendo dinheiro, ou por escolher pessoa física, ou por escolher pessoa jurídica, por não entender o que está associado a cada regime. Você pega uma orientação do contador, mas você realmente não entendeu o que o contador fala. Então, hoje, 100% dos meus mentorados pagam menos imposto hoje, depois de fazer o treinamento, porque eles pegavam a orientação do contador e simplesmente pagavam os DARFs. Tá? Agora, já tem um conhecimento para poder discutir essa parte contábil. Tá? Então, a pessoa física, ela tem algumas vantagens. Tá? Você tem lá o Carnê-Leão, que é uma obrigação mensal, tá? Ele é obrigatório desde 1979, então não é de hoje. Tá? E muita gente, até ano retrasado, só deixava para fazer ali o ajuste dentro da declaração anual de ajuste no imposto de renda, tá? Que é uma forma errada de fazer, e que, como você, quem fazia dessa forma, como não tem os DARFs pagos lá na declaração, você fica sempre sujeito a uma fiscalização e não tem o que argumentar. Porque se o DARF não foi pago na ocasião, você deveria ter pago o DARF na ocasião. Tá? Então, hoje, por que você não é fiscalizado? Porque tem muito pouco fiscal. Tá? A gente tem aí alguns milhões de contribuintes, mas você tem aí uma quantidade de fiscal que não é suficiente. Então, somente 1 ou 2% dos contribuintes efetivamente caem na malha fina e são fiscalizados. Porém, contudo, todavia, entretanto, a partir de, sei lá, no máximo aí 1 ano, no máximo 2, eu acredito, do jeito que está andando aqui a parte da Receita Federal, que toda fiscalização seja feita por inteligência artificial. E qualquer inconsistência que você tenha, você vai ser fiscalizado nos últimos 5 anos. Tá? Então, você pode escolher aprender agora para poder ajustar e pagar menos, ou esperar vir a multa do leão, e aí eu acredito que muita empresa vai fechar, porque a maioria das pessoas não sabe fazer isso da forma correta ou mais econômica. Tá? Então, na pessoa jurídica, você tem 3... Muita gente que às vezes tem na pessoa física, voltando aqui, não usa o livro caixa e não usa as outras deduções legais para poder pagar menos imposto dentro da lei. Na pessoa jurídica, você tem 3 regimes, você pode estar enquadrado no Simples Nacional, tem 2 anexos para o profissional de saúde, que é o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3, você começa a pagar 6% sobre o teu faturamento, não é sobre a base de cálculo, tá? Sobre o faturamento, até o limite de R$180 mil nos últimos 12 meses. Tá? Se você for de 180 a 360, essa alíquota passa para 11,2. Se for de 360 a 720, essa alíquota passa para 13,5. Se for de 720 mil a 1.800.000, você vai para 16% e assim progressivamente. No anexo 5, ao invés de 6%, nessa primeira faixa você começa de 15,5. Tá? Então, é importante eu entender o que faz eu mudar de anexo, tá? Que é o fator R, como é que eu posso ajustar esse fator R mensalmente no meu consultório para poder pagar menos imposto. Lucro presumido, ele tem 2 modalidades. Você pode ter equiparação hospitalar ou não. Sem equiparação hospitalar, a presunção de lucro, por isso que é lucro presumido, é de 32%, o teu imposto incide em cima dos 32%. E quando você tem equiparação hospitalar, esse 32% baixa para 8%. Tá? Então, você começa a ter uma vantagem tributária e você pode estar também no lucro real. Do simples para o lucro presumido, para o lucro real, tá? O que vai variar? A sua capacidade de organização contábil. Se você não tiver organização, fica no simples. Porque para o lucro presumido, eu já preciso de mais organização, para o lucro real, mais organização ainda. Porque as multas são altas, se você não tiver um entendimento de vários elementos que você precisa para o lucro real. Tá? O Simples Nacional ele tem um limite de até 4,8 milhões de faturamento. Se você estiver acima disso, tem que ir presumido. Tá? Você tem uma DAS única, que inclui todos os tributos que você tem que pagar através de uma única guia. Tá? O lucro presumido e o lucro real, eles são regimes um pouquinho mais complexos, porque você tem que recolher os impostos de forma separada. E algumas consequências você não entender. Você pagar imposto a mais por não conhecer os benefícios e créditos disponíveis, a precificação errada, onde você define preço sem considerar a nova carga tributária real, distribuição inadequada na hora de retirar lucro e comprometer o caixa pessoal,
perda de benefícios legais, onde você deixa de aproveitar reduções, isenções por enquadramento incorreto, a sua erosão silenciosa de margem, onde tem redução gradual e imperceptível da lucratividade do negócio, e crescimento comprometido, onde você tem impossibilidade de investir e expandir por falta de recurso. Então, vou começar a falar aqui só um pouquinho do Receita da Saúde. Ele não está dentro da reforma tributária, mas ele é obrigatório desde janeiro do ano passado. E tem gente que ainda emite recibo de papel. Recibo de papel está proibido já há mais de um ano. Tá? Então, e a gente teve até o final de fevereiro para poder normalizar, tá? Regularizar os lançamentos do Carnê-Leão lá no portal ECAC, emitindo lá os recibos pelo Receita da Saúde. Tá? Então, quem não fez vai estar suscetível, aí, vai estar sujeito a algum tipo de fiscalização e penalização, tá bom? Então, a Receita Federal implementou uma transformação digital obrigatória que impacta diretamente profissionais de saúde que atuam como pessoa física. Tá? O Receita da Saúde é só pessoa física. Ele representa uma mudança fundamental na forma como honorários são documentados e declarados no Brasil. Então, a nova realidade fiscal para nós, profissionais de saúde. Recibo eletrônico obrigatório, tá? Pelo Receita da Saúde, para todos os atendimentos. Papel proibido, desde janeiro de 25, sem exceções. Serviços dedutíveis, a regra vale para quem presta serviço dedutível no imposto de renda. O Carnê-Leão, apuração obrigatória todo mês, não é anual. E o cruzamento total, CPF, paciente e declarações. Tá? Então, basta o paciente ter o teu CPF e ele declarar que pagou. Se você não declarar que recebeu, vai ter uma inconsistência e vocês vão ser chamados. Tá? Então, hoje emitir recibo não é mais uma formalidade. É um dado que conversa diretamente com o imposto do paciente e a Receita está ouvindo essa conversa. Então, cabe a gente entender que eu preciso estar dentro da regulamentação, emitir o documento fiscal, seja na pessoa física ou jurídica, e calcular qual é a carga tributária efetiva que eu tenho para poder botar na minha formação de preços. Tá? Então, a conformidade fiscal deixou de ser uma opção para se tornar uma realidade inevitável. Profissionais que não se adaptarem ao novo sistema serão identificados automaticamente pelos algoritmos de cruzamento da Receita Federal. A transparência digital não é futuro. Ela é presente, é o presente da prática médica do Brasil. Então, agora entendendo a reforma tributária, já dei a pincelada aqui no Receita da Saúde, tá? O que a gente precisa dominar para não perder dinheiro. Então, a reforma tributária não vai quebrar clínica. Ela só vai revelar quem nunca teve um negócio de verdade. Anteontem eu tive uma consultoria com uma dentista não, ela era enfermeira. E na consultoria que eu fiz com ela, ela viu que o preço que ela estava praticando não cobrava os custos efetivos dela. Não cobria a parte de impostos, não cobria a parte de ganho como mão de obra, de ganho como dona de negócio, e aí, basicamente, ela cobriu o custo operacional dela. E por isso que ela está há anos recebendo dinheiro e o dinheiro não sobra. Recebendo dinheiro, o dinheiro não sobra. Então, quem é o responsável por fazer uma precificação correta, entendendo a parte de tributo, que eu preciso entender que isso é um centro de custo e quanto eu tenho que provisionar para pagar todos os meus impostos. Imposto de renda, hoje ainda tem o ISS, que vai ser substituído, eu vou mostrar aqui na aula, o INSS e tudo que for taxa que a gente precisa recolher, certo? Então, o Não-VVA brasileiro, ele é um imposto dual. Tá? O que é o imposto dual? Ele tem duas derivações. Ele tem o CBS e a IBS. CBS é contribuição sobre bens e serviços e o IBS é imposto sobre bens e serviços. Quais são os impostos que vão ser substituídos? Todo mundo que pagava PIS, COFINS, IPI, ICMS ou ISS, agora vão ter que recolher o IVA. Tá? Grande mudança do imposto em cascata ao valor agregado. No sistema anterior, o imposto era em cascata, cada ente, municipal, federal, estadual, cobrava do seu jeito, quase nenhum crédito em serviços e o foco no faturamento bruto. Agora, no sistema novo, o imposto é sobre o valor agregado, por isso que o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Sistema nacional unificado, os créditos tributários são relevantes agora, que antes não tinha, e o foco na cadeia completa. Tá? Essa é a grande diferença da lógica do imposto. Então, o conceito mais importante que a gente traz aqui
é o crédito tributário que a gente vai ter. Quem não entende de crédito vai pagar imposto dobrado. A mudança mais revolucionária do novo sistema e o que mais impacta o resultado financeiro de clínicas e consultórios. Como é que funciona o crédito tributário? Tudo que a clínica compra pode gerar crédito. Não falei que vai. Pode. Mais do que? Material de consumos e insumos, equipamentos médicos, softwares e sistemas, aluguel de espaço, energia elétrica, serviços terceirizados, manutenções, consultorias. Pode gerar crédito. Vocês vão entender como isso aqui pode ter crédito e como pode não ter crédito. No cima anterior, o custo era apenas custo, despesa pura que reduzia o lucro sem qualquer benefício tributário adicional. Agora, o custo vira custo mais redução de imposto. E cada despesa que você tem dessas, elas podem gerar crédito que pode abater o tributo que você tem a pagar. Então, quais são os requisitos para você ter o crédito de IVA? Tá? São 3 condições que você tem, essenciais e cumulativas, para que você possa ser apropriado dos créditos da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, ou IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. As 3 têm que ser atendidas simultaneamente. Qual é a primeira? O fornecedor tem que ser contribuinte. Tá? Então, o fornecedor ele tem que estar obrigatoriamente enquadrado como contribuinte do IVA dual brasileiro, ou seja, CBS e IBS. Se esse teu fornecedor não estiver enquadrado, você não consegue usar crédito. Segundo, tem que estar destacado na nota fiscal, tá? O valor de CBS e ou IBS. Tem que estar discriminado de forma clara e individualizada na nota fiscal de compra. E esse fornecedor contribuinte tem que ter efetivamente recolhido o imposto. Tá? Então, ele recolheu o imposto, está destacado na nota, ele é contribuinte, você vai poder usar o crédito tributário. Tá? Então, o não cumprimento de qualquer um dos 3 requisitos inviabiliza completamente o aproveitamento do crédito, gerando impacto direto no custo fiscal da operação. Então, a alíquota no novo IVA, em números reais, a alíquota padrão estimada, ela está ali de 26,5% até 28%, não está ainda 100% definida, só que é sobre o faturamento, não é sobre base de cálculo. Porém, serviços de saúde receberam um tratamento especial na Constituição, tá, desse imposto. O IVA padrão é esse aqui, a saúde tem 60% de redução de IVA, ou seja, um IVA efetivo de 10,6%. Porém, meus amigos, serviços de saúde, existem alguns serviços de estética que não são considerados serviços de saúde. Porém, se você botar serviços estéticos, estritamente estéticos, como serviço de saúde, você pode ter um dissabor da Receita Federal, falar que você não poderia enquadrar com redução por não ser serviço de saúde, a tua alíquota vai para 26,5%, 27% ou 28%, e vai ser em cima de tudo, porque você não separou pessoas jurídicas, uma para saúde, tá, serviço de saúde, e outra para estética. Mesma coisa, venda de produto. Se você vende algum tipo de produto, venda da tua PJ, a mesma coisa. Venda de produto, o IVA, ele é inteiro, não tem a redução constitucional de 60%. Então, o imposto incide sobre o faturamento, mas permite crédito amplo, tá, sobre as despesas operacionais. E esse é o diferencial-chave, muda completamente a análise de impacto. O split payment, que é o pagamento segregado, ele está previsto, tá, esse ano de 2026. É o ano teste, que a CBS e o UBS estão com 0,91% para ser destacado na nota, mas não precisa ser recolhido esse ano, tá? Então é um ano teste. E no momento que você tem a liquidação financeira, parte do pagamento vai direto para o fisco, sem passar pela conta do prestador de serviço. Então isso vai ocorrer de forma automática através do sistema bancário. Então na hora que a pessoa paga, o governo já fica com a parte dele. Você não vai pagar só no final, no último dia útil do mês que vem. Tá? Então vai ter que melhorar fluxo de caixa, o entendimento disso, para poder você entender como vai funcionar o split payment. Então, o objetivo é reduzir a inadimplência tributária, combater a sonegação e minimizar risco de glosa de créditos tributários por falta de recolhimento na cadeia anterior. Então, aquela situação do fornecedor ter recolhido, quando o split payment estiver em vigor, não tem mais essa possibilidade dele não ter recolhido. Tá? Então, quando entrar em vigor, ele já recolhe diretamente no recebimento. Impactos práticos, como eu falei, mudança no fluxo de caixa. O imposto eu vou pagar na hora que eu recebo e não no último dia útil do mês que vem. Necessidade de capital de giro adequado, porque agora eu preciso de mais dinheiro para poder girar o meu negócio.
sistemas financeiros atualizados e reconciliação bancária mais complexa. Resumo visual da matriz de crédito. Aqui a gente já colocou elementos de despesas que você tem que podem gerar crédito tributário. Tá? Alguns dependem de alguma coisa, tá? Para poder gerar o crédito tributário. E o que não gera crédito tributário. Salário e encargo. Eduardo, mas se eu contratar alguém como PJ, eu posso deduzir? Pode. E se eu pagar salário, não? Então, tem coisa que é melhor, em vez de eu contratar alguém CLT, é melhor ter um PJ? Mas você tem que fazer uma análise estratégica do teu negócio, que existem funções no teu negócio que elas são funções âncora, raiz, que eu acho que não seria legal você ter PJ ali. Tá? Então, você não tem o crédito em cima de prolabore, tributo, despesas financeiras, consumo pessoal, informalidade e veículos pessoais. Risco de não se preparar. Profissional de saúde que não se prepara adequadamente para a reforma tem algumas consequências. Primeira, perda de margem, tá? Onde você vai ter uma precificação inadequada e o lucro que você tinha vai embora. Segundo, pagamento excessivo, onde quando você não entende sobre o crédito, você vai pagar a mais, sendo que poderia ter crédito para você diminuir o teu imposto a pagar. Desvantagem competitiva. Concorrentes preparados terão preços melhores e margens maiores. Cara, só pensa o seguinte, dentro do lucro presumido, que é onde você tem o PIS, COFINS e o ISS destacados, tá? Essa alíquota de PIS, COFINS e ISS, vamos botar que o PIS e COFINS é 3% e 0,65%. O ISS é um imposto de natureza municipal. Ele pode variar de 2% a 5% de acordo com o município. Tem município que o ISS está isento, tem município que o ISS é um valor fixo, pode ser pago às vezes por mês, por trimestre, por semestre, por ano, de acordo com cada município. Então, se você botar que o teu PIS, COFINS e ISS soma 3 com 0,65, com 2 ou com 3%, eu teria 6,65 de imposto. Com o IVA, eu vou ter mais. Então, se você não estiver atento, vai pagar mais imposto. Problema de caixa, onde o split payment sem planejamento causa dificuldade financeira séria por conta do fluxo e algumas sanções fiscais pelo não cumprimento de obrigações acessórias, gerando multas e juros. Tá? A Constituição Federal tem um parágrafo que ela diz: você não pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. Se você abrir um negócio, você obrigatoriamente deveria entender sobre a parte de plano tributário. Grande mudança em 2026, outra é a tributação de lucro. Tá? Até esse ano, você não tinha a tributação de lucro. Você já tributa no teu faturamento. Agora inventaram essa de tributação de lucro. Qual é a regra? Se você distribuir para cada sócio por CPF, por empresa, até 50 mil, ou seja, 49.999, você não tem que pagar tributação em cima de lucro. Se você passa de 50 mil, 10% do valor total. Ou seja, se você distribui 51 mil, você vai pagar 5.100 de tributação sobre o lucro. Certo? Então, um detalhe crucial é isso aí. Ultrapassou o limite, tributa tudo, não só o que passou. E agora eu vou falar de parcerias estratégicas. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Que agora eu vou começar a falar de parceria. Entraram algumas pessoas durante a live, então a importância da gente ter gravado é justamente esse o ponto, mas eu acredito que ficou bem claro em relação ao conhecimento, aonde que a clínica está, o que vai acontecer e quais são os pontos no meio do caminho que a gente precisa tomar atenção para ver qual que é o melhor caminho, né? Pensando que a clínica não estava adaptada para essa realidade, ela ainda consegue ajustar alguma coisa nesse meio do caminho? Consegue. Esse ano agora é o ano de implementação do IVA. Tá? Uhum. Só que a maioria das clínicas ela já está zoneada na tributação pelo modelo anterior. Uhum. Então, a maioria não sabe. Hoje, muita gente paga mais imposto porque não entende das despesas dedutíveis no livro caixa. São 27 categorias de despesas que você pode deduzir, a maioria não sabe como deduzir.
Tem gente que, assim, o que eu defendo, Matheus? Você saber mais ou menos é igual não saber. Tá? Saber mais ou menos é igual não saber, porque na hora que for fiscalizado, o fiscal não vai querer saber se está sabendo mais ou menos ou não. Então, por exemplo, um curso. Um curso é uma despesa dedutível do imposto de renda da pessoa física? Pode ser. Aonde? Preciso saber. Porque tem gente que, por exemplo, bota lá curso de especialização dedutível no livro caixa, e não é. Então, quando você tem um curso, por exemplo, lato sensu ou estrito sensu, que é especialização, mestrado, doutorado, você pode deduzir do teu imposto de renda, só que não é no livro caixa, é lá na declaração anual de ajuste em pagamentos efetuados, e o limite anual para dedução é de R$ 3.561,50 se não for ajustado. Se você tem um curso de imersão, você vai fazer um congresso, seminário, você não lança em pagamentos efetuados, você deduz no livro caixa. E você pode deduzir quanto? O valor total. Se você pagou 80 mil no curso, pode deduzir os 80 mil, incluindo passagem e hospedagem. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Tem gente, por exemplo, que faz harmonização facial e compra insumo em nome da PJ. Está perdendo um dinheiro de imposto que poderia ser economizado, se podendo fazer de uma forma diferente. Então, o não conhecimento, ele custa muito caro. Tá? Então, a pessoa pode escolher aprender através de treinamentos. Tá? Quanto tempo cada um daqui levou para ser dentista? A gente não virou dentista em 6 meses. Não virou em 1 ano. Levou aí 4, 5 anos, com 8 horas por dia de estudo. Tá? A parte empresarial é a mesma coisa. A gente não vai virar empresário estudando 5 horas, 10 horas, uma aula aqui de sexta-feira de 2 horas. Tá? Como alguém que não é dentista assiste uma aula técnica numa sexta-feira de 4 às 6, não vai virar dentista com essa aula, tem que fazer odonto. Tá? Então, é exatamente esse nível de autorresponsabilidade que eu trago normalmente para as pessoas entenderem que a maioria das multas que a Receita Federal emprega, elas são merecidas. A maioria dos negócios que quebra, e a gente está falando aqui de 70% dos negócios que quebram até 5 anos, eles merecem quebrar. E os donos nunca se prepararam para ser donos. Isso é um dado complicado. Esse ano, o número de falências aumentou 5 vezes em relação ao ano passado. Por conta de política de governo. Está todo mundo com o mesmo governo. Vai ter mais gente quebrando. Agora você escolhe se preparar para ser um que vai quebrar ou se preparar para não ser quem vai quebrar. É o seu nível de conhecimento sobre como é que você pensa, por que você está fazendo tudo que você está fazendo. Você vai praticar um preço. Tá, esse preço aí, você sabe quanto você ganha para fazer esse serviço nesse valor? A maioria não sabe. E quando acha que sabe, o valor está errado. Se eu não sei a margem de lucro unitária que eu não tenho como montar um planejamento estratégico de o que é mais interessante que eu faço ou não faço dentro do meu negócio. Só que esse dado quem tem que saber é o dono. E a maioria dos donos está interessado em só ser dentista. E às vezes só sai do mocho para ser dono, mas não se preparou para aquilo. Então, tem alguns preços que a gente paga por isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Acredito que a gente pode seguir, então. Então tá? Daí a gente já vai para essa parte da parceria, então. E aí depois também a gente vai ter a oportunidade ali de mandar para você, né, algumas dúvidas e tudo mais. De repente a gente volta neste assunto. Tá bom, vamos lá. Então, parcerias estratégicas. Tá? Como lotar a agenda sem depender de anúncios. Dentro do meu treinamento, pessoal, a gente trabalha lá 16 funis de captação. Tá? Cada funil, a gente tem métricas próprias para cada funil. Eu trouxe um deles, que é como atrair pacientes através de parceiros. Esse é um deles. Por que eu trouxe esse? Que para mim é o mais efetivo, o que mais funciona e o melhor disparado de todos. Só que a maioria das pessoas está acostumado a fazer uma parceria, me indica que eu te indico. Aí você não indica ninguém para ninguém, o outro não te indica ninguém, você fala que a parceria não funciona. Tá? Alguns objetivos dessa aula, ao final dela, espero que você seja capaz de agir para criar parcerias. Tá? Deixar de lado postura passiva e abraçar a ideia de proatividade. Construir parcerias de forma estruturada, tá? Onde você tem foco em resultado e sustentabilidade a longo prazo.
Você conectar parcerias à sua agenda, tá? Transformando contatos em compromissos reais e consistentes. Criar um sistema de indicação previsível, eu vou mostrar como faz isso, minimizando a dependência do acaso para atrair novos pacientes. Fortalecer o cuidado integral do paciente através de uma rede de apoio multidisciplinar eficiente e mudar do boca a boca aleatório para um modelo estratégico, onde cada indicação é fruto de uma ação intencional e bem planejada. Tá? O que a gente vai trabalhar aqui? Mentalidade. Parceria não é a favor. É um modelo de crescimento previsível, onde eu pego meu networking, eu transformo ele em resultado concreto e agenda efetivamente cheia. Tá? O problema que você enfrenta, normalmente, agenda instável, cheia um mês, vazia em outro, indicação aleatória, sem controle ou previsibilidade, parcerias informais, baseadas em amizade, não estratégia. A realidade de muitos profissionais, medo de parecer interesseiro quando vai fazer a parceria, falta de clareza sobre o que você vai oferecer, dependência de tráfego pago, crescimento imprevisível. E a virada de chave é que parceria não é troca de paciente, é troca de valor, troca de posicionamento e troca de confiança. Os 5 erros clássicos das parcerias. Tá? Você não ter alinhamento de valores. Você tem parceiros com visões e padrões incompatíveis. Mas vamos lá. Para eu ter alinhamento de valor, eu tenho que saber o quê? Quais são os valores da minha marca? E vou te falar que mais de 95% dos consultórios, os donos nunca fizeram o trabalho de desenhar quais são os valores que a marca defende, quais são as crenças de mundo que você não negocia. E se eu não tenho isso, eu não tenho como alinhar uma coisa que eu não sei nem a minha. Segundo, sem critério de perfil. Indicação para qualquer paciente sem filtro. Tá? Eu preciso entender qual é o comportamento de compra do meu cliente-alvo, tá? O do parceiro, e a gente começar a ter uns alinhamentos para dar match, para ver se o mesmo tipo de ICP, que é o perfil do cliente ideal que eu tenho, é o mesmo dele. Terceiro, sem processo definido. Tudo fica na informalidade, no improviso, quando lembra. Sem acompanhamento. Tá? Relação morre após o primeiro contato. Você vai lá, vamos fazer uma parceria. Mas o que você fez para nutrir o relacionamento com aquele parceiro para que essa parceria efetivamente funcione? Normalmente, o responsável pela parceria não funcionar está na frente das telas de vocês. A gente não age para a coisa acontecer. Tá? E, quinto, baseado em promessa vaga, vamos nos indicar, mas nunca vira realidade. Tá, o primeiro passo, mapeamento estratégico. Você vê quais são as profissões que são complementares à sua, tá? Não concorrentes, mas se complementam no cuidado. Então, eu posso ter um paciente que precisa de um cuidado de um fisioterapeuta, de um osteopata, de um nutricionista, de um psicólogo. Quantos pacientes você atendeu esse mês que você poderia ter indicado para um desses profissionais e você não indicou? A gente vai começar a entender que a mentalidade é que vai mudar o jogo. Tá? Então, o mesmo perfil de paciente, público-alvo, mesmos valores, mesmas expectativas, para que isso tudo esteja alinhado, mesmo padrão de qualidade, onde a experiência do paciente no parceiro é compatível com a experiência que você gera. Tá? Então, dificilmente alguém que tem uma clínica de classe A vai fazer uma parceria com uma clínica de classe C, porque são experiências completamente diferentes. Eu tenho que ter alinhamento de experiência. E mesmo nível de posicionamento, em relação à autoridade e reputação ali equivalentes percebidas pelo teu paciente. Aqui a gente vai trazer uma ferramenta, mapa de profissionais-chave, tá? Onde você vai listar as especialidades complementares à sua área e identificar os principais nomes em cada uma delas. Tá? Não é só, preciso de um fisioterapeuta. Tenta botar o nome dele, tá? Dr. André Felipe. Preciso de uma fonoaudióloga, doutora Maria Vaz. E você, assim vai. Passo 2, proposta de valor clara. Tá? Por que indicar você melhora a reputação do parceiro? O que ele ganha com isso? Tem benefício concreto e tangível da parceria? Para quem ele indica? Perfil claro do paciente ideal? Terceiro, como isso melhora o cuidado? O impacto real na experiência do paciente. Eu aqui, como faço isso há mais de 16 anos, por isso eu criei o Congresso Harmonia,
por isso eu criei o Harmonia Connection Club. O meu paciente, quando vem, eu falo da importância de eu fazer uma cirurgia, dele passar no cardiologista, passar no nutricionista, passar no endócrino. Tá? A pessoa que vem fazer uma harmonização facial, não é raro eu indicar para fazer um exame psicossomático com a nossa terapeuta, para poder ter um equilíbrio emocional. E quando você começa a falar do cuidado integral, ele sempre fala assim, doutor Picanso, cara, nunca ninguém me falou da importância de eu ter esse cuidado. Cada um só olha para o que faz. Falei, exatamente contra esse mundo que eu bato. Meu inimigo comum é exatamente esse. A pessoa que só sabe o cuidar do pedaço de carne que ela estudou. Passo 3, estrutura da parceria. Que tipo de parceria vai ser? Uma parceria clínica, educacional, em eventos? Fluxo de indicação documentado. Você pode ter uma ferramenta que faz isso ou fazer num Excel da vida. Comunicação entre as equipes dos parceiros. Padrão de experiência do paciente tem que estar alinhado. Aqui entra forte o cuidado integral. Então, quantos de vocês estão atentos ao cuidado integral? Hoje, quando eu vou a um congresso, eu vou para ver mais da metade das palestras, exatamente coisas que eu não faço, para ver exatamente por que eu não tenho um parceiro dentro do meu ecossistema que faz aquilo que foi colocado na palestra. Essa é a proposta lá do Congresso Harmonia e do Connection Club. Então, senão, eu teria só pessoas que continuam assistindo palestra de coisas que elas fazem para continuar trocando tempo por dinheiro. Eu troco performance por dinheiro, que na hora que eu trago o parceiro, eu tenho uma parceira que faz aqui a parte de aumento peniano, eu sou dentista, gente. Então, a farmacêutica que faz aumento peniano, ela vem lá de Itapema, Santa Catarina, uma vez por mês para o consultório aqui do Rio para poder fazer. A gente alinhou, ela cobra de 10 a 12 mil no procedimento e ela deixa 2 mil para casa de cada procedimento. Então, se ela fizer 10 pacientes num dia que ela venha, ela faz de 100 a 120 mil e deixa 20 mil para casa. E eu não trabalho. Qual é a vantagem de você ter parceiros desta natureza? Eu ganho dinheiro sem eu trocar meu tempo por serviço, por dinheiro. Eu troco performance. Passo 4, ativação da parceria. Sem ativação, a parceria nova morre na intenção. Tá? Então, fazer reuniões de alinhamento para definir as expectativas das duas partes. Apresentação mútua, conhecer as equipes que vão cuidar dos pacientes um dos outros. Material de apoio, se você tem guias e processos para fazer isso, a gente tem aqui uma ficha de pré-anamnese, tem uma ficha de encaminhamento específica. Que você tem que ter para poder gerar esse ecossistema. E um script de indicação, como você vai encaminhar corretamente. Eu vou falar daqui a pouco como é que eu faço aqui, para vocês entenderem. Passo 5, acompanhamento e manutenção. Parcerias são organismos vivos que precisam de nutrição constante. Ou seja, você é o responsável por fazer relacionamento. Se você não faz relacionamento, você perde a parceria. Tá? Então, acompanhar resultado. Você indicou a Dona Maria para o André Felipe. O André Felipe, estou te indicando a Dona Maria. O André Felipe, quando recebe lá, eu recebi a Dona Maria. Aqui eu vi que ela está com um quadro desse. Estou pensando em fazer isso. Você volta, vou fazer isso em paralelo. André Felipe, como é que está a Dona Maria aí? Como é que está o tratamento? Isso tem que acontecer. A maioria não faz isso. E aí você não nutre exatamente os parceiros que você está criando. Dar feedback, comunicação aberta sobre o que funciona. Reconhecer o parceiro, valorizar e celebrar as conquistas. E fortalecer o vínculo, investir na relação continuamente. Tá? Então, quando eu vou buscar um parceiro, eu vou me interessar exatamente pelo que ele faz, quais são os problemas que ele resolve, para eu poder identificar na minha base quais são os pacientes que eu poderia indicar para ele. É assim que começa. Então, as parcerias como fonte de autoridade, aumenta a autoridade, você é percebido pela companhia que mantém, profissionais fortes elevam sua credibilidade no mercado, reduz custos de aquisição, tá? Indicações qualificadas custam muito menos que tráfego pago e tem taxa de conversão extremamente maior, gera pacientes qualificados, tá? Pacientes indicados chegam com confiança pré-estabelecida e maior comprometimento com o tratamento e cria previsibilidade, um sistema estruturado que permite projetar crescimento e planejar a expansão com segurança. Quem anda com profissionais fortes é percebido como forte. E uma provocação que eu vou trazer para vocês, gente, vocês realmente acham que, imagina vocês aqui, não sei se vocês têm filhos, mas se você tem, sei lá, um filho, você precisa
de levar teu filho para um neurologista, para um cardiologista, você vai pegar uma indicação com alguém ou você vai buscar um anúncio de tráfego pago? Como é que você acha que alguém que tem um recurso financeiro e busca qualidade, como é que ele busca o profissional dele? Ele busca sempre por uma indicação, principalmente classe A e B. Classe C ainda pergunta para a comadre e para o compadre. Mas classe A e B pergunta para o profissional de saúde que ele está sendo cuidado. O teu nome está na boca de quantos profissionais de saúde dentro de um raio de 3 quilômetros da clínica onde vocês atendem, para vocês receberem indicações. É isso, gente. Eu começar a entender por que eu não recebo indicação, porque eu não faço relacionamento com ninguém. Até aqui, que a gente está numa aula online, nem relacionamento a gente está fazendo, porque as câmeras estão fechadas. Eu tenho que estar atento conscientemente sobre que tipo de conexão eu efetivamente estou fazendo. A verdade dura é que a maioria diz que precisa de parceria, mas poucos querem de verdade fazer o que tem que ser feito. Isso aqui é a diferença. Quem faz tem resultado. Quem não faz, não tem. Quem faz tem resultado. Isso vale para tudo. A diferença de quem prospera de verdade e quem não prospera é botar em ação os insights. É botar em ação os planos de ação. A diferença de querer e precisar. A mudança não vem por necessidade. Necessidade gera intenção, mas não gera ação consistente. O que vai mudar teu game é ação. Então você tem que ter interesse real, porque vai ter que haver dedicação, vai ter que haver disciplina, comprometimento genuíno com o resultado. O quanto você realmente quer que a sua agenda venha de parceria, para poder trabalhar esse ponto, para ser um dos funis que você pode trazer pessoas. É através de parceria. Você pode ter resgate, você tem parceria, você pode ter paciente que vem por voucher, por resgate, por recall. Você tem um monte de possibilidades de parcerias gratuitas, não gratuitas, diretas, indiretas. Tá? O comprometimento com o sucesso, a ação, o movimento concreto, não apenas planejamento. A consistência, ou seja, repetição diária, criando resultados exponenciais. E entrega antes de receber. Dá valor primeiro, constrói relacionamentos sólidos. E o que eu falo disso? Vocês já mapearam, como eu falei, num raio de 2, 3 quilômetros, quantos são os parceiros possíveis vocês poderiam ter no negócio de vocês? E nesse mapeamento, você poderia combinar toda semana. O ano tem 52 semanas. Então, esse ano acabou de começar. 52 semanas. Marcar 52 cafés da manhã, ou 52 almoços, ou 52 jantares, ou 52 chopinhos, com um possível parceiro, para você ver se consegue fazer, mesmo que você não entre no Congresso Harmonia ou no Harmonia Connection Club, que lá você faz isso de forma mais acelerada. Mas você fazendo sem precisar das minhas ferramentas. Você pode fazer isso. Só que primeiro tem que entender quais são os teus valores, qual a cultura que você tem no teu negócio, tem um monte de coisa para você entender, para poder você ser um parceiro ideal também para alguém. E você tem 2 perfis, que esse é o ponto central da parceria. O perfil do taker e do giver. Qual é a diferença? O taker é o vampiro comercial. Ele entra na parceria só para receber indicação. Está sempre esperando receber primeiro. E as relações são superficiais e temporárias. Ele quer o dele. O giver, ele é um construtor de autoridade. Ele entrega valor constantemente. Constrói a rede sólida e duradoura. O giver tem a habilidade de quantos pacientes eu tenho na minha base que eu posso indicar para um parceiro hoje para melhorar o cuidado dele. E aí, na hora que você tem pessoas com os mesmos valores de giver dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, são várias pessoas atentas ao que eu posso gerar de cliente para o parceiro. Enquanto o taker, ele só quer entrar lá para receber o dele e ele não move uma palha para poder ajudar alguém da comunidade. Tá? Então, esteja em comunidades onde o giver faz a diferença e seja você um giver também, e não um taker. Tá? A visibilidade, aquilo que eu falei mais cedo, câmera aberta e participação, quem não aparece não é lembrado, quem não participa não gera conexão. Então, a cada encontro online, não é só o de hoje não,
todos os encontros online. Quem está de câmera aberta, perguntando, participando, são pessoas que se colocam mais relevantes numa reunião, em algum negócio. Logo, para fazer parceria, ela é mais lembrada. Tá? Normalmente, ela é mais interessada também. Tá? A maioria das pessoas que está de câmera fechada, a maioria, ela não está 100% atenta, está às vezes falando com alguém, está numa reunião, está mexendo no telefone junto. Quem está de câmera aberta, olhando fixamente aqui, normalmente está mais engajado, e são essas pessoas que têm mais resultado. Eu não posso falar da minha falta de resultado se o meu foco estava limitado quando eu estava fazendo alguma coisa. E a câmera aberta é só um sinal. Tá? Então, algumas fontes de atração de pacientes. Você pode ter indicação de paciente, com a boca a boca orgânico, que a gente tem, não é o tema da aula de hoje, mas eu tenho como sistematizar e bonificar os meus pacientes pela indicação deles. Já existe sistema para isso. Indicação de parceiro, onde tem um sistema estruturado. Amigos e familiares, tá? Onde você tem uma rede pessoal próxima. E anúncios, tráfego pago. Botei aqui em 4 blocos. Pergunta-chave. Quantos por cento da tua agenda hoje vem de parceiro? E o tipo de cliente, por exemplo, que vem de parceiro e paciente que vem de tráfego pago, é uma qualidade de cliente igual? Não, né? Tá? Então, nós não somos profissionais de queixa principal. Nós somos profissionais da queixa. Não somos profissionais da queixa. Somos profissionais de saúde. Então, quando eu começo a ter, dentro da cultura do meu negócio, que nós somos cuidadores, somos profissionais de saúde, não de queixa principal, eu vou estar muito mais atento às questões de saúde do meu paciente. Tá? Então, exemplo de visão integral do paciente. Tudo está conectado, quem enxerga além da queixa principal, cuida melhor e indica mais. Então, o paciente pode chegar por entorse de tornozelo, sobrepeso, queda de cabelo, estresse, alimentação, emocional. Tudo isso aqui, eu posso ter no meu paciente que veio fazer uma restauração, um canal. Ele pode ter queixa acerca de um monte de coisa. Eu posso ter parceiros para poder fazer isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu faço, para vocês entenderem. Tá? E a questão do multidisciplinar versus interdisciplinar. Diferença, multidisciplinar. Cada um no seu quadrado. Tem uma clínica com 10 salas de atendimento, tem lá o nutricionista no dia, cardiologista, dermato, mas ninguém se fala. No interdisciplinar, existe uma comunicação intencional estruturada. No multi, o trabalho é isolado. No inter, o trabalho é integrado. No multi, a comunicação mínima, porque você não tem uma estrutura de fazer uma conexão para que todo mundo do teu ecossistema discuta o caso de uma pessoa. Já no interdisciplinar, troca constante de informações. No multi, resultados fragmentados. No inter, resultados potencializados pelos outros profissionais. Parceria só vira sistema quando há comunicação. Então, veja se no teu ecossistema você tem processos que vão facilitar esse processo de comunicação. Método prático, como construir parcerias reais. Vou dar aqui um passo a passo para implementar hoje mesmo. Tá? Primeiro, clareza de perfil do cliente ideal, de CP, valores e cultura. Tá? Mesmo perfil de paciente, público-alvo compatível e alinhado. 2, valores alinhados, filosofia de trabalho e princípios éticos. 3, experiência compatível, padrão de atendimento equivalente. 2, aí agora você vai mapear, isso aqui é o ouro, quais são os problemas que você resolve. Tá? As principais disfunções que você resolve. O que você trata mais, o que você mais gosta, ou que dá mais dinheiro, ou que você é mais competente. Quais são, bota aí 8 patologias que você trata. Não é especialidade que você pratica. São patologias que você resolve. Então, vai fazer um círculo, tá? A gente vai dividir como se fosse uma pizza, tá? Em 8 pedaços. E eu vou colocar quais são os problemas ou disfunções que eu resolvo. Tá? Eu resolvo edenturismo parcial, eu resolvo rugas estáticas ou dinâmicas na face, são os problemas que eu resolvo. Eu resolvo dor na TM, resolvo DTM, disfunção temporomandibular. Então, eu vou colocar quais são os problemas. Depois que eu coloco quais são os problemas que eu resolvo, eu vou colocar 2 profissionais, de preferência, o nome deles, que podem
também cuidar daquela patologia, para eu entender como eu posso fazer as parcerias. Então, quais são os profissionais para cada tipo de problema que eu resolvo, eu posso ter 1 ou 2 profissionais que podem ser complementares. E aí eu já começo a mapear quem são os primeiros parceiros que eu vou poder ligar para poder conversar, para poder tratar daquele problema, tá? Do edentulismo. Por exemplo, alguém que tem bruxismo, eu tenho um osteopata para tratar de cervical, eu posso ter um acupunturista, eu posso ter um psicólogo para tratar do emocional, porque às vezes o bruxismo ele pode ter um componente ali do sistema nervoso central. Então, faz sentido eu ter um psicólogo? Faz sentido eu ter um osteopata para tratar cervical? Faz total sentido. Então, a pessoa que trata e não encaminha para esses 2 pacientes, será que tratou da melhor forma ou só fez o que estava dentro do alcance dele? E na hora que meu paciente entende que eu trato desta forma multiprofissional, com visão interdisciplinar, o meu valor percebido sobe. Eu posso cobrar 20, 30, 40% a mais do que o meu amiguinho aqui do lado, que só resolve o problema que ele resolve. Porque a percepção desse meu paciente, ela é diferente. Então, a conexão das disfunções e parceiros, cruzo as disfunções, eu identifico onde as especialidades se encontram, identifico os parceiros, quem trata o mesmo problema por outro ângulo, e anoto a especialidade mais nome, tá? A lista concreta de parceiros potenciais. Eu vou identificar quem é a pessoa que eu vou me conectar, tá? A indicação assertiva começa aqui. 4, parceiros não só da saúde. Eu posso ter fotógrafos que fazem evento de noiva, escola e creche, associação, igreja, casa de repouso. Tá? Onde está o teu perfil do cliente ideal, além do óbvio? Tá? Por isso que eu falo, a mentalidade estratégica, quando ela é desenvolvida, isso aqui acontece muito mais fácil. 5, local. Você é de serviço local, Brasil ou mundo? Tá? O teu tipo de atendimento, ele se restringe ao teu bairro? Você faz algum tipo de teleatendimento? Você faz em qualquer língua? Tá? Então, parcerias podem não ter fronteira geográfica. A gente, lá no Harmonia Connection Club, a gente está conectando pessoas de São Bernardo do Campo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. O que tem a ver? A gente está fazendo conexões e pessoas que conhecem alguém lá e lá que conhecem alguém aqui podem fazer as conexões de indicar o parceiro que cada um está precisando, está buscando, através da rede de relacionamento. Tá? Online também gera indicação real. A teleconsulta amplia a possibilidade. Rede global de impacto local. Ticket médio anual. Agora, pensa o seguinte, quanto um paciente deixa por ano? Tá? Valor médio de tratamento completo. Quanto quer faturar por ano? Meta financeira anual clara. Quantos pacientes eu preciso? Divisão simples. A meta dividido pelo ticket médio. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Imagina que você fez das 52 reuniões, ou você entrou num programa como a Harmonia Connection Club, você fez 10 parceiros. Imagina que cada parceiro, tá, possa te encaminhar um paciente por semana. Como é que é esse encaminhamento? Deixa eu falar aqui. Quando eu vou para o parceiro, eu vou para ele e pergunto, cara, como é que eu identifico no meu paciente como é que ele precisa de você? Ele vai me falar, cara, pergunta isso aqui. Então, como eu falei, na minha ficha de pré-anamnese, não é ficha de anamnese, é de pré-anamnese. Eu pergunto se o paciente tem queixa de queda de cabelo, queixa de sobrepeso, dor no braço que irradia, dormência na mão, zumbido no ouvido. Um monte de coisa que eu não trato, mas eu tenho um parceiro que trata. O meu parceiro tem uma pergunta na pré-anamnese dele, que é, você tem queixa sobre o seu sorriso ou envelhecimento facial? Se o paciente falar sim, ele indica, e a gente indica para o parceiro, para fazer um exame, não é um tratamento. Porque quem vai vender tratamento é o parceiro. Você indica para fazer um exame. Tá? E na hora que você vai indicar, você vai estar com a dona Maria na cadeira, você vai pegar o telefone na hora, tá? Que a pessoa vai lá e fala que tem aquela queixa, ela falou que tem aquela queixa na pré-anamnese, e você vai fazer um áudio para o parceiro. Vai chegar, oi André Felipe, tudo bem? Eduardo Picanço aqui, estou com uma paciente, uma duquesa, uma rainha, que é a dona Maria, ela falou aqui comigo que está com queixa de zumbido no ouvido, tá? E eu sei que o zumbido no ouvido pode ter um componente da parte cervical e postural, e eu queria que você visse ela para fazer um exame. Vou deixar o teu contato com ela e o dela aqui contigo, para vocês alinharem, para se encontrar e você cuidar muito bem dela, tá bom?
Forte abraço, fica com Deus. Qual é a chance dessa paciente não ir no parceiro? Por isso que eu falo, se você entende o processo, não é repetir o processo, é entender o processo, tudo muda. Tá? Eu tenho que entender esse fluxo. Então, imagina que o meu parceiro atenda lá 15, 20 pacientes por semana. Toda semana ele atende 15 pessoas. Das 15, uma responde sim para o meu problema, que eu resolvo. Então, se eu tenho lá 10 parceiros, cada um atendendo 10, 15 pessoas, e um paciente se queixa daquilo, eu começo a ter 40 pacientes por mês, indicados. São 480 pacientes por ano. Agora eu pego e multiplico pelo ticket médio quanto um paciente deixa em média por ano. Tá? 10 parceiros me indicando um paciente por semana. É possível? Claro que é, desde que você faça de forma estruturada. Se um ticket médio de um paciente teu é de 5 mil por ano que ele deixa em média, vezes quase 500, estamos falando aqui de 2.400.000. Se o teu ticket médio é 1.000, estamos falando de 480 mil reais, que é um faturamento que você vai ter com pacientes vindos de parceiros. Tá? O erro fatal das parcerias, o que todo mundo faz? Espera receber primeiro, fica na expectativa, não toma iniciativa e perde oportunidades. O ouro tá, o sucesso vem de quem caminha primeiro, dar valor antes de receber, constrói confiança e autoridade, gerar relacionamento, tá? Não está aqui, mas deveria estar. Aqui, o ouro está aqui, em gerar e manter relacionamento. Lista prática, agora o exercício para a gente ir para o final, listar os pacientes atendidos no mês, revisa a sua agenda dos últimos 30 dias, veja quem pode ser indicado, tá? Identifique as necessidades complementares e comece por eles. Faça as primeiras indicações agora. Tá? E aí você vai começar a ligar para as pessoas que vão ser teus parceiros para poder ter essa indicação cruzada, obviamente, com todo aquele alinhamento de valores, de match, de CP. Tá? Mandar o áudio na frente do paciente, como eu falei para vocês, explicando o caso, o contexto completo para o parceiro, na frente do paciente, para demonstrar comprometimento real. Isso sela o compromisso. O paciente sente que ele é prioridade. Estrutura física. Tem um talonário de indicação, que é um formulário que a gente faz personalizado para encaminhamento com campos claros e objetivos, tá? Onde vai estar todo o dado do encaminhamento ali. A guia de encaminhamento, que é um documento profissional com histórico resumido e o motivo da indicação. E a ficha de pré-anamnese interdisciplinar, que é aquela que eu falei para vocês, para coletar informações relevantes para todos os profissionais envolvidos no cuidado. Remuneração ou contra-encaminhamento? Tanto faz. Você pode ter essa parceria com uma troca financeira, tá? Pode ter uma taxa por indicação, um percentual acordado, um modelo de cogestão. Pode ser troca, indicações recíprocas, eventos conjuntos para vocês participarem, conteúdos compartilhados. Tá? O importante é ser claro e ético. Eu sempre falo que 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de intenção. Tá? Parcerias não funcionam porque as pessoas querem receber antes de entregar. A agenda cheia não vem da intenção, vem da ação consistente. Sozinho, o crescimento é lento. Em rede, ele é exponencial para quem já entendeu como é que funciona esse game aqui da parceria. Próximos passos. A consciência empresarial não é um curso, é uma decisão. É parar de reagir e começar a liderar o próprio negócio. Reforma tributária é apenas um gatilho. A transformação real acontece quando você assume que tem uma empresa e não apenas uma profissão. Esse slide era para estar lá em cima, tá? Depois da reforma tributária. Tá? E para vocês terem uma clareza sistêmica do que é um negócio, todo negócio ele é composto por 8 áreas. Tá? Isso aqui é o gráfico que eu tenho do meu treinamento, que é meu consultório ideal, mas ignora, tá? Que não é para fazer venda de curso, tá? Mas para você entender que, da mesma forma que se você for, sei lá, um endodontista, um implantodontista, e for uma nota 3, como um implantodontista, como um endodontista, você não pode ou não deveria atender ninguém. Para você atender alguém, você tem que ser pelo menos uma nota 9, para poder atender alguém. E aí, o que eu coloco? Para ter um negócio, você tem que ser uma nota 9 em cada um dos 8 pilares que a gente tem no negócio, dentro das 8 áreas. A primeira área eu não acredito em negócio onde o dono não se desenvolva. A parte de inteligência emocional, inteligência relacional,
como trabalhar a questão da liderança, gestão de pessoas, gestão de equipes, programação neurolinguística, rapport, empatia, entender sobre temperamentos, como pessoas que são coléricas funcionam, fleumáticas, sanguíneas, melancólicas, para eu poder melhorar exatamente o eu, tá? O eu. E aí, com isso, eu entendo quais são os valores que eu defendo, as crenças de mundo que eu vou ter, para poder criar alguma coisa única. Porque senão você vai ser mais um prestador de serviço. Quando isso está definido, tá, o desenvolvimento pessoal, eu vou para a parte de mentalidade, de pensamento empreendedor. Tá? E aí, isso aqui ainda não é técnico, isso aqui eu vou começar a ver como pessoas que estão enxergando as mudanças de mercado, de mundo, estão olhando para isso e estão enxergando oportunidades que você está olhando e não está vendo, porque a tua mentalidade ela é operacional. Então, agora, a gente está numa iminência de guerra. Tá, o que isso tem a ver com a gente? Se você começa a ter mentalidade empreendedora, você pode começar a pensar, bom, será que pode ser que o Brasil, que não tem nada a ver com isso, venha muita gente para cá? Muita gente, sei lá, russo, alemão, francês, eslovaco, britânico? Se sim, você está preparado para se comunicar com essas pessoas que vêm de fora, para, de repente, usar alguma ferramenta de IA para fazer tradução para essas pessoas quererem vir e não vão ter dentista para serem cuidados por você? Isso é só um exemplo. Se você achou que isso é uma boa ideia, você não entendeu o que eu falei. Porque não é sobre a dica que eu dou, é sobre a forma de pensar. Então, tudo o que acontece, você tem que ter capacidade e interesse e curiosidade de estar atento e, através da tua criatividade, ver se isso aqui encaixa no negócio. Por isso, primeiro desenvolvimento pessoal, depois desenvolvimento de mentalidade empreendedora. E aí, daí, você começa a ter agora repertório para desenhar um plano estratégico, para desenhar um ponto B agora com propriedade, com mais elementos para você levar em consideração. E para desenhar um plano estratégico, você desenhar o manifesto da sua marca, a proposta de valor da sua marca, a missão, que é o que você faz, para quem você faz, que é o público-alvo, como você faz, que é o teu diferencial competitivo, e por que você faz o que você faz, a tua visão, que é onde você quer chegar. Você começar a entender que precisa construir, escrever um plano de negócios, que é a mesma coisa que a gente faz quando vai atender um paciente. Eu vou fazer um planejamento multiprofissional, eu vou ter um plano de negócio. E para desenhar um plano de negócio, eu preciso entender da próxima etapa, que é a parte de planejamento financeiro e tributário, para entender se o meu negócio é sustentável ou não, em que momento que ele vira sustentável, se eu estou fazendo os provisionamentos para poder recomprar tudo que eu tenho, tá, de equipamentos, maquinários, imobiliários, eu tenho que fazer isso. Se o payback do investimento inicial está computado no meu preço, quando que eu vou ter o break-even point, meu ponto de equilíbrio? Isso tem que estar no plano financeiro. Plano tributário. Quais são os regimes que são mais adequados para mim? E a partir de que ponto, de que momento seria interessante eu mudar de regime? Depois vem a parte do plano jurídico, para você entender de direito societário, para ver se os contratos que você tem de sociedade, eles estão efetivamente adequados e te protegendo. Direito trabalhista, direito previdenciário, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, você pode ser processado, código de ética. A parte do plano administrativo, para você criar os processos internos administrativos e os POPs específicos para você e para o seu código de cultura, não é para o GPT fazer. O teu plano de marketing, que são as ações que você vai ter para se tornar interessante e desejado pelo mercado, e o teu plano comercial, que é como é que você vai trazer uma jornada para uma experiência de compra desse teu cliente, fazer com que ele tenha desde a fase de captação, o empilhamento de benefícios para chegar no final, você entregar para ele muito valor, para ele achar que o teu preço está sempre barato, certo? Então, quem daqui quiser depois pode entrar no programa, tá? Eu posso falar com vocês para quem tiver interesse. O curso ele é todo gravado, 100% gravado. E uma coisa que eu não falei na aula de hoje, que para você ter resultado, o resultado ele deriva de alguns comportamentos, são 8 comportamentos. Tá? O primeiro é decidir que vai fazer alguma coisa. Porque a maioria das pessoas precisa, mas ela não faz nada. Então, quem vocês conhecem que falam que precisa perder 2, 3 quilos e não perde? Porque não é sobre precisar. Mas quando ela decide perder, ela perde. Tá? Então, a decisão é o primeiro comportamento ali para você efetivamente ter resultado. O segundo é disciplina. E disciplina é colocar na agenda e cumprir. O Bernardinho tem uma frase que ele fala
você deveria ter mais vontade de se preparar do que de vencer, porque vencer todo mundo quer. Se preparar, não. Acordar 4 horas da manhã para ir no ginásio treinar, a maioria não quer pagar o preço. E disciplina é só botar na agenda e cumprir. Então, a pessoa que fala, curso online não dá para mim, que eu comprei 4 ano passado, não fiz nenhum. Cara, que eu pergunto, um curso você assiste no dia que você quiser, na hora que você quiser, na velocidade que você quiser, pausa quantas vezes quiser e reassiste se quiser. Você não consegue, o teu problema é muito mais grave do que você imagina. Então, disciplina é o segundo comportamento. O terceiro é foco. Habilidade de estar aqui, e estar 100% aqui. Quando está com o teu marido, com a tua esposa, estar 100% com eles. Quando está com o teu filho, ficar 100% com ele. Quando está tomando chopp, ficar 100% com teus amigos tomando chopp. Tá? O terceiro, então, é a capacidade de focar no que está fazendo. Quarto, compromisso com o aprendizado. Tá? O compromisso com o aprendizado, ele para mim, uma das coisas mais importantes, que a grande maioria dos brasileiros hoje, ele cumpre ali uma etapa do curso e dá o check. Tá? 97% das pessoas estão interessadas em passar na prova. Só 3% é interessado em aprender. Então, a concorrência nesse lugar aqui é menor. Então, quando você vai fazer um treinamento online, tá? Se você consegue explicar para alguém o que você aprendeu, passe e vá para a próxima aula. Se você não consegue explicar, assiste de novo. Porque tem compromisso com o aprendizado. O quinto é aplicar o que você aprendeu. Tá? Então, se você não aplica, você acaba não tendo resultado. Por isso que eu falei do Netflix, não Netflix. O sexto, fazer com vontade. Sétimo, fazer com consistência e comprometimento. Se você não tem comprometimento, não tem consistência, não faz com vontade, não aplica, não é compromissado com o aprendizado, não tem foco, não tem disciplina, não tem decisão, você não tem resultado porque você não merece ter. Ponto. Que a maioria das pessoas que não tem são por conta da falta desses comportamentos. E quando eu entendo que é comportamento, não depende de mais ninguém, só da gente. Então, aqui só mais uma imagem para poder ilustrar que o que a gente falou. A base do teu desenvolvimento empresarial é o teu desenvolvimento pessoal. Com ele forte, você consegue ter os pilares do negócio, pilar financeiro, tributário, tal, até operações. Cada pilar desse aqui, que você vai botar no teu plano de negócio, tem 3 níveis de gestão. Eu tenho gestão estratégica do pilar, que é de competência do dono, é quem vai olhar para frente. Eu tenho a gestão tática ou gerencial do pilar, é quem vai olhar para trás, através dos KPIs, dos indicadores de resultado. Eu tenho a gestão operacional de cada pilar. Então, quando alguém vier falar assim, fiz um curso de gestão. Tá, mas gestão o quê? A gestão operacional do pilar tributário? É gestão tática do pilar administrativo? Gestão estratégica do pilar marketing? Para a gente poder começar agora a falar com uma certa inteligência, né? Sobre exatamente o que eu estou entendendo. Gestão de quê? De qual pilar? Para a gente poder avançar numa conversa de alto nível, certo? Então, a pergunta do teu plano estratégico, cada um que está aqui, tá? Onde é que efetivamente você quer chegar para você poder criar a jornada, criar as ações para chegar lá? Você pode estar sentindo um labirinto e não sabe como chegar na saída lá, mas para você sair de onde você está, para ir para onde você quer ir, você tem que saber o quê? O que te fez chegar de onde você está? Aonde é para onde você quer ir? Para definir qual é o veículo que você vai investir e qual é a rota que você vai fazer. Você pode ir de avião, você pode ir a pé, de bicicleta, você pode ir para o lado errado, se você não tem estratégia para chegar no lugar certo. E tão importante quanto chegar no teu destino final, eu tenho que saber quando eu quero chegar lá. Quero chegar daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos? Quanto eu estou disposto a investir para ter essa vida que eu quero? Com quem? Que está dentro da parte estratégica, o com quem eu vou, ele é tão importante do que eu definir para onde eu vou. Se eu estou andando com as pessoas certas, com o ambiente certo, se você anda com 5 bêbados, vai ser o 6º. Se anda com 5 pessoas que traem os maridos e as esposas, você vai ser o 6º. Se você anda com 5 pessoas que estão falando de Big Brother, você vai ser a 6ª. Está andando com 5 pessoas que fazem dancinha, você vai ser a 6ª. Está andando com 5 pessoas para falar de coisa técnica, você vai ser a 6ª. Se você está andando com 5 pessoas que estão ali trabalhando para desenvolver parceria, você vai desenvolver esse elemento nesse ambiente. Está andando com 5 pessoas para avançar na parte empresarial, estratégica, empreendedora e gerencial, você vai avançar isso. Tá? Então, o ambiente muda completamente o jogo. Falei para o Matheus, deixar um presente aqui para quem quiser. Tá?
se você estiver me seguindo lá no Instagram, @EduardoPicanco, tá? Me seguindo e tiver postado alguma coisa aqui de hoje, tá? Me marcando lá, marca lá o Matheus Prospecta também, Odonto. Eu vou dar de presente para vocês uma sessão estratégica de 45 minutos. Minha sessão de 1 hora custa 2.000, tá? Eu vou dar 45 minutos de uma sessão estratégica. Para isso, e eu vou analisar o caso de cada um de vocês, como é que eu posso fazer para cada um de vocês ser ajudado. Você vai lá no meu direct, escreve a palavra formulário, tá? Isso aqui não vai te botar para ganhar a sessão. Você vai ter que preencher o formulário. Preenchendo o formulário, eu ou minha equipe faremos contato para você agendar a sua sessão estratégica. Acreditem, temos aqui, sei lá quantas pessoas, 20 e poucas pessoas. Tá? Eu, às vezes, brinco que a maioria das pessoas, a maioria mesmo, não enxerga uma oportunidade quando passa na frente dela. 83% não enxerga. 17% enxerga. Só que só 3% age. Daqui eu estou dando uma coisa que custa quase R$2.000 para todos. Então, normalmente, todos digitariam um formulário lá no Instagram. Acredite, talvez 10 pessoas escrevam o formulário, 7 preencham e 3 respondem para marcar a consultoria. É isso que eu vejo. A galera que quer efetivamente mudar, que decidiu que vai, é uma galera pequena. A maioria não quer mudar, não quer pagar o preço. Certo? Então, isso aqui é um presente para vocês. Espero que vocês gostem e aproveitem. E, para finalizar, é o seu interesse e não a sua necessidade que fará você realmente evoluir. Você tem que querer mudar, porque isso vai doer. Tá? Não é precisar mudar, é ter interesse em mudar. Isso existe o pagamento do preço, que é o teu tempo e dedicação. O que você não pode mais é dar desculpa que a gente não aprende isso na faculdade. Isso não pode mais. Tá? A gente não aprende porque a gente nunca decidiu aprender. Porque na hora que decidir, você aprende. Tá? Então, aqui, para quem quiser o meu consultório ideal, tá? São 8 cursos lá dentro, são 70 mentores convidados, é um curso 100% dedutivo no imposto de renda e 100% aplicável. E quem quiser fazer o Mastermind, você pode entrar lá por 3 meses, 6 meses ou 1 ano. São todas as segundas-feiras, às 19h30. É uma mentoria semanal em grupo para o desenvolvimento empresarial continuado. Tá? No Mastermind tem minha presença ao vivo toda segunda. Na formação empresarial, o curso está gravado, é só assistir. Certo? Pessoal, queria agradecer aqui. Eu tentei aqui fazer em 1h30, eu falei, deixa eu ver que horas são. Ó, fiz aqui quase 1h30, 82 minutos. Queria agradecer aqui o convite do Matheus, tá? Eu espero aqui que possa ter clareado, plantado sementes, obviamente, para quem quer que as sementes sejam plantadas. Tá? Como eu falei, nem todo mundo quer avançar. Você quer um milagre, mas não quer rezar para o santo. Então, a ideia aqui é que a gente entenda o que está levando a gente para um lugar e para outro lugar. Por que eu estou tendo resultado ou não estou tendo resultado? E qual é a minha responsabilidade nisso? Beleza? Vou parar o compartilhamento aqui para poder ver aqui com vocês se tem perguntas. Boa. Eduardo, foi muito legal, tá? Primeiro aí agradecer também pelo tempo, pela disponibilidade. Acredito que clareou bastante, tá? E é muito legal porque, assim, muito do que você estava falando, a gente também prega, né? Até por isso que acredito que a gente é parceiro hoje, igual você falou ali, tem os mesmos valores. E hoje a gente sempre está num mundo que cada vez fica mais difícil o nosso trabalho, cada vez mais caro a aquisição. E muitos dentistas ainda não se tocaram, né? Esse ano, por exemplo, tem um imposto de 12% do Meta, né? Ou seja, ficou mais caro, né? E muita gente que ainda só depende ou de indicação, muita gente que ainda depende de tráfego. E a gente sempre fala, gente, diversifica, né? Tenha outros canais de aquisição, porque se você tiver vários canais de aquisição e tiver o mínimo do resultado possível, que seja um paciente, cara, se um ou outro der dor de barriga, alguma coisa assim, você consegue, né, diversificar o seu faturamento e parar de depender de um único lugar. Mas poucos que realmente, né, acabam entendendo disso. Aí fevereiro, às vezes, que foi ali um mês mais complicado para algumas clínicas, mês menor, feriado, o Meta às vezes não consegue suprir toda a necessidade que a clínica precisa, acaba tendo um mês mais ruim. Né? Então, essa questão da parceria, eu acredito que se encaixa como uma luva, ainda mais nesse ano aí que vai ter 14 feriados, aquela coisa toda, né? Então, acredito que diversificar,
né, as fontes de aquisição, seja um momento assim da gente realmente dar a devida atenção. Igual, por exemplo, esse mês a gente vai ter as datas temáticas, né? Temos ali mês da mulher, mês do consumidor. Quantas clínicas, às vezes, pararam para refletir sobre isso e, pô, deixa eu fazer uma parceria aqui, seja para trazer uma experiência melhor para o meu cliente, seja para, de repente, eu trazer alguma indicação que pode acontecer. Não tem esse pensamento, porque acaba ficando muito ali no mocho, né? Então, eu acredito que essa aula, que essa mentoria vai muito de encontro com isso. Tem muitos dentistas, por exemplo, aqui a gente atende muitos dentistas que fazem só implante. Então, eu convido o pessoal a pensar, de repente, pô, pega aqueles pacientes que você fala que vocês não atendem, que você só simplesmente fala para o teu lead que você não atende, e começa ali, fazendo uma parceria para você fazer alguma coisa com aquilo ali. Tem muita gente que odeia pediatria, é odontopediatra, não trabalha com criança. Cara, indica alguém que de repente pode também te indicar, faz. Às vezes a pessoa está num prédio ou numa rua com um monte de outros profissionais e tipo acha que é concorrente, né? E às vezes até pode ser dependendo do jeito que você pensar, mas às vezes não tem um relacionamento com esses profissionais, tá no mesmo prédio com esses outros profissionais, não faz nada com isso, né? Sim. Mas tá ali sempre reclamando da mudança do governo, coisa do tipo, né? Então fica um ponto de reflexão para o pessoal também, né, em relação a isso. E a própria radiologia, que às vezes o pessoal não tem na clínica, o pessoal não se sorte, tipo, deixa eu ligar lá para o meu parceiro da radiologia, ver como que a gente pode fazer, de repente, para facilitar. Tem muita coisa que dá para fazer. Tem um cliente nosso, que ele inclusive fez uma parceria com o Uber, paciente vai na clínica dele de carro, vai e volta depois de fazer uma cirurgia. Tranquilo, uma coisa simples, né? Mas que para o paciente gera uma experiência muito agradável, quantas clínicas fazem isso. Tá? Então, só um pontinho de reflexão aí para vocês pensarem também sobre isso, sobre muito mais do que as parcerias podem fazer, né? Além de só profissionais e, de repente, colegas aí de profissão, tá? Eduardo, então agradeço bastante pelo tempo novamente, pela disponibilidade. A reunião, deixa eu até parar aqui para não ficar muito extensa, eu vou mandar assim que